Hoje, nesse terceiro vídeo da série, eu queria falar um pouco sobre constância. Eu uso uma frase lá de vez em quando no meu Instagram, a palavra de ordem é constância. E normalmente eu falo isso quando eu estou saindo da academia. E eu já virei meme lá na academia. Então, as pessoas que me encontram às vezes falam, Marcos, a palavra de ordem é constância, hein? E eu queria falar sobre a importância, na verdade, da constância. Porque o que nos traz os melhores resultados é quando a gente investe em algo para o longo prazo, né? Então, quando a gente começou a estudar, os nossos pais nos colocaram lá, muitos colocaram no pré-1, pré-2, né? Meu caso era assim que chamava antes, agora é G5, educação infantil, né? Mas a gente, começando pela primeira série, os nossos pais então nos colocaram na escola e quando nós chegamos lá, nós não sabíamos ler e escrever, né? E a gente então não sabia como que eram as letras, os números. E os nossos professores então eles foram nos ensinando a cada dia como que a gente conseguiria montar depois uma palavra, né? Aprendia primeiro as vogais, depois a gente incluía as consoantes e esse aprendizado, né, quando nós tínhamos lá 6, 7 anos, é um aprendizado que a gente usa até hoje. E é por esse aprendizado, né, por essa oportunidade que nós tivemos quando nós tínhamos essa idade, hoje eu tenho a capacidade de vir aqui e fazer um vídeo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou fazendo essa analogia? Acontece que quando nós nos tornamos adultos, a gente passa a estudar menos, a gente passa a se desenvolver menos e a gente meio que para no tempo, né? Então eu vou falar da minha experiência. O que aconteceu comigo? Depois que eu me formei no terceiro ano do colegial, eu precisava trabalhar, então eu trabalhei um tempo sem estudar durante 4 anos. E aí eu percebi nesses 4 anos que se eu não estudasse e não buscasse uma formação superior, eu ia continuar naquela minha mesma vida, trabalhando sem a oportunidade de crescer, sem a oportunidade de conseguir ganhar mais dinheiro e conseguir crescer profissionalmente. Então eu fui buscar uma universidade e 4 anos depois me formei nessa universidade e foi aí que eu tive a oportunidade de mudar a minha carreira. E aí eu saí então de uma área de recursos humanos que eu trabalhava para depois ir para uma área de comércio exterior, que é o que eu faço até hoje. E posteriormente a isso, eu me formei em 2003, me formei em 2003, eu acho, 2003, 2004, e eu só fui fazer de novo um curso, alguma coisa, um MBA, né? Fui fazer um MBA em 2019. E aí eu senti que nesse período, onde eu, depois da minha formação superior, eu também tive momentos de estagnação na minha carreira profissional. Então hoje, mais velho, entendendo que a constância ela é importante, eu mudei meus hábitos. E eu aprendi que pequenas atitudes ou pequenas atividades diárias, elas transformam o todo. E essa atividade diária, ela vai se acumulando. Então, cada dia eu vou fazendo alguma atividade, que agora, por exemplo, como eu comentei com vocês no primeiro vídeo, eu incluí a leitura. Então, cada dia eu leio 10 páginas no dia, tem dia que eu leio só 5, tem dia que eu leio 20 e poucos. Então, dependendo do estágio que eu estou no livro, às vezes eu preciso ler um pouco mais devagar para ter uma compreensão melhor daquilo que eu estou lendo. Quando eu já estou no meio de um capítulo que eu já peguei a ideia
do autor, eu vou lá e leio mais rápido, e aí eu consigo 20 páginas no livro. Mas o importante que eu quero dizer aqui, a mensagem que eu quero dizer para você é o seguinte: as pequenas atitudes, as pequenas atividades diárias é que vão construir algo grande no futuro. E esse algo grande no futuro, a gente tem que pensar e colocar na nossa cabeça que é o longo prazo, né? Então eu vou falar, por exemplo, sei lá, vou fazer uma analogia que a gente possa entender melhor nos investimentos. Eu não sou investidor, então não é nenhuma recomendação de investimento aqui, eu não tenho licença para falar sobre esse assunto, mas os investimentos eles são ótimos, é um ótimo exemplo. Porque você não consegue, por exemplo, do dia para a noite, ir lá e colocar R$1 milhão na poupança. Você não consegue fazer isso. Agora, se você começar, hoje eu posso colocar R$500. Aí você continua estudando, você continua se aperfeiçoando, fazendo as suas pequenas atividades diárias, fazendo os seus estudos diários. E aí você começa a crescer na tua profissão, você recebe uma promoção, ou então você está trabalhando num local e você recebe uma proposta de uma outra empresa. Nessa proposta você recebeu um ajuste salarial. Então desses R$500 agora eu consigo depositar 1.500. Depois eu consigo depositar 2.000, ou seja, vocês entenderam onde eu quero chegar. Para você, de um dia para a noite, depositar R$1 milhão, isso só é possível se você recebeu uma herança, isso só é possível se você ganhou numa loteria esportiva. Agora, se você, mensalmente, você vai fazer os seus aportes nos investimentos, seja ele de 500, de 300, de 1.500, de 2.000, se a gente trabalhar dentro do longo prazo, você vai chegar no seu 1 milhão. Você vai chegar no seu 1 milhão. Só que precisa ter o quê? Pequenas doses, nesse caso do investimento que eu estou usando aqui o exemplo, mensalmente. Para você chegar no 1 milhão lá na frente. E esse 1 milhão lá na frente é o longo prazo. Então, eu queria... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, né? Estou com o meu caderninho aqui. Então, eu queria, na verdade, deixar esse recado para vocês. Da importância que a gente precisa dar para as pequenas atividades diárias. É a somatória delas que vai fazer com que nós conquistemos os nossos objetivos no futuro. Tá bom? Tamo junto. Valeu!